Fala galera, tudo beleza? Olha eu aqui mais uma vez, como é que estão vocês? Está todo mundo bem? Todo mundo legal? Bom, essa é a aula 23, estamos no exercício 1, estamos trabalhando já com a projeção de sombra do cone. Eu me chamo David Barreto, este é o curso Como Desenhar do Zero. Essa é a primeira etapa de todas, a primeira parte, quer dizer, no caso, a terceira parte da primeira etapa, que para mim é mais importante, que é a perspectiva artística. Eu acredito que o aluno não vai conseguir ir muito longe se você não tiver o domínio, pelo menos o básico, do entendimento dessas formas, desses sólidos geométricos, porque uma vez com esse entendimento fácil e fresco em nossas mentes, você consegue ajustar ele a qualquer coisa que queira representar. Então, para mim, começar do zero é entender essas 5 formas básicas, que são elas: o cubo, a pirâmide com base quadrada, o cone, o cilindro e a esfera. Estamos já na terceira etapa desse primeiro curso, esse primeiro fundamento do desenho, essa vertente do desenho, que é esse entendimento dos sólidos. E eu quero tentar fazer da maneira mais cuidadosa possível para que vocês tenham o máximo. Eu tento tirar o máximo da dúvida de vocês, para que não aconteça, né, que quanto menos dúvidas nós tivermos, melhor para conseguirmos nos representar, né, o que a gente quer representar, conseguir mostrar o que queremos representar, ou quais as nossas ideias e as nossas vontades de desenhar, enfim. Bom, esse aí vai ser o exercício 1 da aula do cone. Então, antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre a luz. Vai ser iluminação de luz natural. Já fiz na aula passada. Acredito que eu fiz. Eu não fiz com luz artificial. Acho que eu fiz também com luz artificial na aula passada. Eu não lembro, deixa eu ver se eu fiz. Fiz sim. Fiz um geral e agora eu vou fazer com mais cuidado o que seria a representação com a luz natural. Vou dar uma explicação rápida sobre o Sol, porque precisamos entender. Já falei isso várias vezes, mas é bom que fique claro. O Sol é um astro, assim, imenso, de calor, energia solar. Temos o planeta Terra, que consideravelmente é bem menor do que o Sol. Ele seria a fonte máxima de luz natural que nós entendemos, né? Assim, do nosso entendimento, a luz mais forte e natural que existe é a luz do Sol. Eu considero outras luzes como luzes naturais, qualquer tipo de luz que seja gerada pela natureza, por efeitos da natureza, tipo um raio, uma madeira que pega fogo, uma vela que a gente acendeu, né? Tudo bem que ali usamos um recurso criado pelo homem, que é o fósforo, a caixa, mas assim mesmo a chama, o calor, é uma coisa que é da natureza. Então, uma vela, uma faísca de uma pedra, para mim, qualquer tipo de fonte de luz dessas especificações que eu estou dando aqui, desses exemplos, são considerados como luz natural. Luz artificial, para mim, seria qualquer outro tipo de luz que não fosse esse, né? Qualquer tipo de luz que fosse construído pelo homem, né? Gerado através da eletricidade. Ponto. O planeta Terra é iluminado de uma única vez com os raios do Sol pela metade, de uma única vez. Então, sabendo que isso é um fato. A luz, ela se propaga em linha reta, sempre em linha reta, ela não curva. Uma luz não volta, ela não faz zigue-zague, ela é sempre em linha reta, ela se propaga em linha reta. E no sentido radial, que dá esse efeito de curva, de círculo, né? É um círculo, sentido radial. Radial vem da palavra do raio, o raio que seria a metade de um círculo. Então você tem um círculo, você tem o diâmetro dele, que seria a dimensão de uma ponta a outra, e o raio é justamente somente essa metade aqui, ó. A metade de um círculo, essa medida entre o centro e a borda, é considerada de raio. Então a luz se propaga em sentido radial, ou seja, ela está se propagando em todas essas direções e para todos os lados. Tem uma aula que eu fiz sobre o dente de leão, que foi uma aula explicando a respeito da construção da esfera. Não vou me recordar mais qual foi exatamente, não sei se foi a aula número 13, talvez a 14, talvez a 15, acho que é 15, algum exercício da aula 15, talvez tenha sido isso, não lembro.
E eu falo sobre isso, então você vai entender melhor o que seria esse sentido radial. Olhando para esse esquema, talvez fique mais fácil deduzir, né? Se você não entender, mas olhando o esquema, é qualquer linha que sai deste ponto médio para qualquer lado desse esquema do que seria o esqueleto de uma esfera. Mas qualquer ponto que sai daqui e vá para qualquer direção, isso é considerado como sentido radial. E o planeta Terra ele gira num eixo próprio, ou seja, todos os dias ele está fazendo isso. É por isso que nós vemos o dia, né, o anoitecer e o entardecer, o amanhecer, que é essa movimentação. E ele vai girando ao redor do Sol. Ele faz isso ao longo do dia e ao longo do ano inteiro ele dá uma volta. Foi por isso que eu expliquei também aquela teoria sobre a iluminação no início da manhã e no final da tarde. Estava eu procurando alguns vídeos no YouTube, aqui, e percebi um vídeo que fala sobre a iluminação, por que o universo não é iluminado, por que fora da Terra, à noite, não vemos a iluminação. Por que será? Por que de dia, até de dia mesmo, por que fora da Terra não é iluminado, só aqui no planeta Terra? Diretamente a luz é, e o universo não é. É porque no universo é um vácuo. Não há atmosfera e não há junto com a atmosfera, que são núcleos de partículas de água e uma poeira que há no ar. Isso faz com que a luz do Sol, mesmo nessas extremidades do dia, quando o Sol já está se pondo ou ele está nascendo, mesmo com os raios tocando bem nas laterais, nos cantinhos aqui, ó, das extremidades do formato da Terra, ele consegue iluminar a área, mas é por isso que não vemos a projeção de sombra. Analisem isso, acordem um dia bem cedo ou quando estiver perto do final da tarde, saiam de suas casas, de onde vocês estão, vá para um lugar externo e percebam que não há projeção de sombra. Você não consegue identificar diretamente a projeção de sombra. Por quê? E por que está tudo iluminado? Porque ainda você consegue ver a claridade. Porque os feixes de luz eles se propagam, tocam nessa o que seria nessa atmosfera que está ao redor da Terra, né, passando bem de perfil, bem suave, né, como se estivesse resvalando pela Terra, e ela consegue trazer naquela área ainda um pouco de iluminação, e isso faz com que a gente perceba toda a área iluminada, mesmo que não consigamos ver a projeção de sombra. Beleza? Então, e falei também sobre a mudança do eixo, que foi o que as minhas elucubrações estavam chegando a este nível de pensamento. Temos ponto de luz, ponto de sombra, para representar a sombra, luz natural, precisamos desse eixo, e eu pensei sobre isso. Bom, você tem um objeto, você tem aqui um cilindro, um cone, tem um cone, que é uma base circular, um ponto médio que não está no meio, já expliquei isso, faço uma linha, um eixo vertical e ligo as extremidades. Tem uma forma cônica. Ok. Porque que ao longo de um ano inteiro, se vocês analisarem, vocês vão perceber que essa sombra, ela não sai. Normalmente deveria ser o seguinte, bom, se a fonte de luz está aqui, eu já sei que a projeção, a direção da sombra será essa ou esta, dependendo do ponto do dia. E a luz ela vai fazer com que, porque o foco do Sol, o eixo de luz está aqui. Então eu tenho sombra que pode vir para trás do objeto, então eu tenho um efeito de representação à contraluz, ou eu posso ter, no caso a sombra à frente, eu posso ter uma sombra caindo para trás do objeto, então eu tenho uma representação de sombra, luz frontal, né, iluminação frontal, para que a luz caia atrás, e temos uma luz direta no objeto, né, seria um ponto alto, não sei como eu chamaria esse tipo de sombra, projeção de sombra, mas seria quando o Sol está a pino no ângulo mais ou menos na tarde, meio-dia, horário de meio-dia, quando o Sol está tocando exatamente no centro, né, o ponto máximo dos feixes estão tocando exatamente no centro, e aí você tem uma sombra que não deveria ser projetada, realmente não deveria, porque a sombra está aqui, os raios estão caindo assim, na vertical está aqui. Porém, ao longo do ano inteiro,
vocês vão perceber que essa sombra, mesmo sendo no horário de meio-dia, ela começa a escapulir, mesmo que um pouco, ela começa a escapulir ao longo do ano, tanto para um lado quanto para o outro. Exemplo, essa sombra que cai aqui para frente, para trás, para frente, ela está nesse ângulo, mas quando você trabalha, e ela vai fechando, quando você trabalha o eixo de luz, e o objeto está no lugar, não saiu daqui, o ponto de luz, então o ponto mais próximo, determinado ângulo de como você está olhando e a inclinação da Terra, você vai perceber que essa sombra ela começa a ser representada, mesmo que no horário de meio-dia. Por quê? Porque ela vai saindo, então ele já cria um ângulo diferenciado. Ela não vai estar nem sempre na mesma. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas é como se a luz não estivesse realmente batendo no centro, mas que tivesse uma inclinação. Vai acontecendo a inclinação ao longo desse processo de um ciclo de um ano, 365 dias. Mas tudo bem. Aqui vamos pensar sobre o que seria o mais básico, que é a representação da sombra caindo à frente do objeto, então eu tenho uma luz frontal, a representação da sombra caindo antes do objeto, então eu tenho uma representação de luz a contraluz, né? Então a sombra cai opostamente, e teremos uma representação lateral, seria de perfil, seria o sol vindo mais de lado e você percebendo a luz de perfil. Tá, vamos começar com esse aqui, com esse objeto. Vou fazer um novo aqui. Eu vou fazer um aqui bem aqui no centro, fazer um pouquinho maior. Como representar a sombra deste objeto, uma sombra natural, quer dizer, uma sombra a partir de uma luz natural neste plano. É um plano normal, que é um plano regular. Como é que eu consigo fazer isso? Bom, eu vou determinar um eixo de luz. Eu preciso saber onde a luz se encontra no meu nível do olhar, né? Aonde é que se encontra esse eixo de luz? Eu quero determinar que o eixo de luz está para o lado direito mesmo, para que a sombra caia ao lado esquerdo. Vou manter este daqui. Vou manter este eixo de luz. E o que é que eu vou fazer com ele? Eu vou utilizar o ponto de fuga da sombra e ponto de fuga da luz para determinar esta sombra. O ponto de fuga da sombra ele tem que se encontrar na linha do nível do olhar. Neste caso aqui, o ponto está aqui. Eu vou ligar ele ao centro desse eixo vertical do objeto. Eu sei que esse ponto não está no centro, já expliquei o porquê que ele não está exatamente no centro. Quem não olhou, volta em alguma aula aí que vai encontrar. Vou ligar o ponto de fuga da sombra para este ponto, prolongo. E com isso eu determino a direção que eu quero a sombra. Minha linha não está tão bonitinha, eu vou tentar acertar agora com a régua. É por isso que o material técnico está aqui. Eu erro às vezes, então eu conservo. Vamos lá. E o ponto de fuga da luz, ele vai determinar a profundidade que eu quero representar este objeto aqui no plano. Então vamos supor, se eu quiser uma sombra bem curtinha, eu quero que o sol esteja quase no ângulo de meio-dia, eu vou imaginar que esse ponto do sol está bem lá em cima e essa sombra está aqui. Se eu quiser uma sombra mais distante, mais profunda, eu vou fazer com que essa luz esteja mais baixa, como se o sol estivesse... tem duas possibilidades, né? Está próximo ao horário em que ele nasceu, ou está próximo ao horário em que ele vai se pôr, ou um ou outro. E aí o ângulo ficará mais deitado, mais espaçado, então eu terei uma sombra mais longa. Eu vou trabalhar médio, nem uma coisa nem outra. Para que a representação que eu mantenha a representação dentro do papel, eu vou pensar somente ao contrário. Ao invés de eu determinar inicialmente a luz, eu vou determinar até onde eu quero a sombra. Eu quero a sombra aqui. Então, eu já sei que o foco de luz vai seguir essa direção. Eu não vejo onde está porque o meu papel não me deu essa possibilidade. Ele termina aí, mas eu sei que ele vai se encontrar junto com essa linha do eixo de luz. Pronto, então já tenho aqui determinado o que farei agora. Bom, eu já sei que no objeto essa luz
ela toca aqui na frente. Eu sei qual é a área que está iluminada nele, é a área que eu não consigo visualizar. E sei que aqui atrás é a área inicial de ausência de luz, o ponto mais escuro do objeto. Já falamos sobre isso. E o que é que eu quero fazer agora? Eu vou usar este esquema, já expliquei também até na aula passada, que é sobre os eixos em um círculo. Por que que eles se distorcem de maneira diferente? Vou explicar rapidinho aqui. Eu vou tentar imaginar aqui uma linha média, tocando aqui embaixo e em cima. Uma linha média também horizontal, agora uma vertical e uma horizontal, dois eixos. E vou pensar na rotação. Bom, daqui até aqui ele rodou somente essa distância, esse x. Daqui do centro para o lado direito, ele rodou esse mesmo x, um pouquinho menor, tá vendo? O que acontece nas extremidades tem que ser menos do que o que andou aqui. Porque na extremidade, tudo que está na extremidade tem uma tendência a perder mais a dimensão do que o que está aqui na frente e aqui atrás. Então, esse x aqui que rodou aqui será um pouco menos. Vou ligar esse ponto ao centro, prolongo. E tenho aqui esse extremo. Esse extremo ele representa não somente a área que eu consigo entender, toda a área que está sendo iluminada diretamente pelo Sol neste objeto, e os extremos onde eu vou precisar ligar ao ponto final da representação da sombra no plano. Detalhe que alguém pode dizer, poxa, mas esse ponto aqui, beleza, mas e esse que está lá atrás e tem a curva? Não se preocupe. É como se esse ponto andasse por aqui e a partir do extremo aqui você pode ligar para o ponto final da representação da sombra do cone. Você não vai puxar aqui de dentro. É como se você viesse aqui do canto ou da extremidade e viesse. Simplesmente assim. A representação da sombra desse espaço neste ângulo de objeto, né, de cone, para este eixo de luz, seria exatamente assim. Pronto, somente isso. Aqui eu teria a área mais escura, eu teria um rebatimento da área, né? A luz que bateu aqui do lado voltou. Então não seria isso aqui totalmente escuro, teria uma área mais escura, uma área média e por aí vai. Vamos fazer mais um aqui agora. Agora trabalhando com uma luz frontal. Aqui foi o contraluz, eu vou trabalhar agora uma luz frontal. Então vou fazer um cone mais aqui acima. Não, mais abaixo, na verdade. Quero uma representação de luz frontal. Vou determinar esse centro dele, certo? Essa elipse. Tem o centro. E aí eu vou fazer uma paralela, uma perpendicular à linha horizontal, que seria um ângulo de 90 graus, e vou determinar a altura que eu quero este cone. Que para mim é uma boa altura. Aqui também ficaria todo pontilhado, representando ele como se fosse uma peça transparente, para que eu entenda o que acontece com a projeção de sombra. E aí eu vou lá. Pronto. Quero deixar, vou manter o mesmo eixo de luz, não vou mudar. O mesmo eixo de luz aí. O problema é que se eu for representar, que é um detalhe, né, galera? Se você quer representar essas duas peças com o mesmo eixo, não funciona, porque o Sol ele vem sempre de uma única direção. Então o que é que acontece? Se eu for fazer isso daqui, eu teria que pegar essa inclinação, trabalhar ela aqui nesse objeto e construir um novo eixo, porque todos, vamos supor que eu fizesse aqui uma sequência de objetos, uma única área, e a luz é natural, todos têm que estar com a mesma direção, então eu não posso usar um eixo para representar a sombra de todas as peças, não vai funcionar. Tudo tem que estar sempre com a mesma direção, tanto da origem de sombra no plano, quanto do foco de luz. Então assim, se o feixe de luz é esse, para qualquer peça que eu fizer, o feixe de luz será sempre esse. E o eixo não está aqui, pronto, eu tenho que trazer essa direção de sombra para todos os eixos. Porque eu teria outro eixo aqui,
Faria a mesma coisa, eu trabalharia aqui essa inclinação. Posso até fazer isso agora aqui, só pra gente ver o que acontece. Vamos lá, eu vou pegar esse eixo, imaginar essa inclinação e trabalhar. Ou seja, eu vou estar fazendo como se o objeto estivesse na mesma área, como se esses dois cilindros estivessem no mesmo plano, sendo iluminados pelo mesmo horário do dia, pela mesma luz natural, o mesmo movimento. E a inclinação é essa daqui, ó. Sempre será essa. Só que nesse caso agora a luz eu não quero para baixo, eu quero ela para cima. Então o que acontece? Eu tenho aqui o eixo, eu vou ter o ponto de fuga da luz, eu vou ter o ponto de fuga da sombra, eu quero que a sombra esteja ao oposto. Então, como fazer isso? Eu vou imaginar que este eixo ele continuou. Por quê? Porque essa inclinação da projeção de luz não vai estar mais para o lado de cá, vai estar para o lado de lá. Por quê? Porque mudou. No mesmo dia, é o Sol do mesmo dia, porém em outro ponto. Aqui ele está aqui em cima, aqui eu quero mudar o ângulo, eu quero que ele esteja vindo para cá, já esteja para se pôr, é o oposto. Não totalmente para se pôr, mas que esteja, sei lá, no meio da tarde indo para o final da tarde. Aqui estava lá que ele nasceu, lá ele vai se pôr, e aqui ele vai subindo, aqui ele está em determinado ponto, vai chegar no meio-dia, depois ele vai vir, quando chegar no meio da tarde eu vou ter essa inclinação oposta. Como é que eu faço? Eu vou imaginar, aqui eu vou fazer, tipo assim, aleatoriamente. Vou determinar o ângulo em que eu quero. Seria pegar esse ângulo e virar assim, e trabalhar ele aqui. Eu poderia imaginar, se eu quiser exatamente o oposto, é só fazer um ângulo perpendicular, pegar esse ângulo daqui, não sei que ângulo é esse, 20 graus, 15, e trabalhar ele aqui, ao contrário. Tenho aqui a linha reta, pego esse 20 graus e coloco do outro lado. Pronto. Simplesmente isso. E prolongo. Vou imaginar ele, só que vai ficar muito fechado. Nesse caso aqui eu não vou visualizar direito. É o oposto, eu vou ter que abrir um pouco mais o ângulo. Por que abrir um pouco mais? Porque eu quero que a gente consiga ver um pouco da sombra, nem que seja um pouco. Aí eu vou ter que abrir o ângulo. E quando eu abro o ângulo, eu determino um ponto aqui no meu eixo. Ele prolongou como se estivesse descendo aqui em transparência. E a partir deste ângulo, eu trabalho todas as linhas que iriam sair daqui. Assim é o método, um dos métodos que eu aprendi. Porém, eu não preciso desse ponto. Eu simplesmente só tenho que trabalhar as linhas indo em direção. Determinei o primeiro, pronto, já foi, eu não preciso. Mas eu sei que todas as linhas têm que ser em paralelo. Se houvesse a necessidade de fazer mais linhas, todas estariam em paralelo. Nesse caso aqui, eu só preciso encontrar as extremidades e ligar para ele. E é simplesmente como? Tem o centro aqui, que seria o ponto onde toca inicialmente. O ponto toca inicialmente aqui, ó. O objeto está sendo iluminado exatamente aqui, inicialmente. E aqui é o ponto inicial de ausência de luz no objeto, a área mais escura, e como se eu estivesse olhando para esse cone, a área mais escura, que é essa aqui atrás, porque, deixa eu dar uma acentuada aqui nessa luz, pronto, aí, ficou mais iluminado, então seria um ponto mais ou menos aqui atrás, é o ponto onde ele menos recebe luz, seria o ponto mais distante da luz direta. E aí o que eu faço? Simplesmente eu faço uma... Já sei onde é o ponto inicial de luz, ponto inicial de ausência de luz, preciso encontrar as extremidades, né? Seria essas extremidades entre os intermediários. Qual intermediário? Qual os lados intermediários entre o ponto inicial de luz e o ponto inicial de ausência de luz? Eu vou usar este esquema daqui. Simplesmente esse esquema aqui sempre vai me ajudar, que é o eixo vertical e horizontal colocado de lado, e aí você percebe que a distorção nas laterais sempre será maior do que as distorções nesses pedaços, que é como se fosse dividido em 4 partes, né? Nesses pedaços de um quarto, que estão mais alinhados ao nível do olhar, tanto esse quanto esse daqui, está mais frontal. Então, eu simplesmente imagino uma linha horizontal, tenho já imaginando os eixos aqui, ó. Eixo vertical, eixo horizontal, e o quanto ele andou aqui, porque seria quase a mesma inclinação, né? Mesmo dia do Sol, mas só que agora eu vou ver do lado de trás. Quanto ele andou aqui, X, eu vou fazer aqui, o Y, é um pouco menos. Aqui ele andou esse X, aqui ele andou também esse Y, é um pouco menos. Vou ligar os dois pontos, eu já sei os extremos. Aí eu vou pegar esses extremos e vou ligar os extremos para este ponto final da representação de sombra no plano do cone.
Olha aí. E com isso eu sei que a representação da sombra com a luz natural, neste caso, seria isso aqui, para essa altura do Sol, né, do lado de cá, um contra-luz e uma luz frontal. Contra-luz e uma luz frontal. Gente, mais uma vez, obrigado. Eu fico por aqui. Este é mais um exercício da aula 23, o exercício 1. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. Ajuda muito no canal. Eu estou muito contente que eu estou vendo que tem pessoas treinando, isso é legal. Vou colocar aqui os desenhos do Tavas, que ele mandou para mim. Quem quiser mandar desenho para eu ver e analisar, pode mandar no Instagram lá do Dragão Collection, que é o meu dos meus colecionáveis, dos meus bonecos e estátuas. Ou pode mandar no meu de tatuagem, meu perfil de tatuagem, que é o Dragão Art Mix. Beleza? Valeu, galera. Um beijo, um abraço para todos. Até o próximo exercício. Tchau, tchau.